Irmãos, pense em alguma coisa que você precisa que Deus faça na sua vida. Pensou? Vamos de novo, creio, Senhor. Creio, Senhor. Pense em algo muito difícil. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Mais uma vez, creio, Senhor. Creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Amém? Graças a Deus, né? Eu convido os irmãos para abrir no Salmo 127. Salmo de número 127. Graças a Deus, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém? O profeta disse na mensagem Invasão dos Estados Unidos que o cristão sempre, presta atenção, o cristão sempre preencherá o seu assento na igreja, né? Amém? Salmo 127, irmãos, vamos continuar um pouquinho mais na mensagem Quando considerei os meus caminhos, né? Quando considerei os meus caminhos. E nós vamos ler algo da parte do profeta irmão Branham, relacionado aos pais e às mães. O salmista disse no Salmo 127, verso 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos, o que nossos filhos são? Herança do Senhor. Amém. Tem uma mensagem que ele fala que os nossos filhos é um presente, né? Tudo bem que eles passam por aquela fase, né? Continua sendo uma herança do Senhor. Amém. Eis que os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Podeis assentar, irmãos. Sabe, eu penso que as mães e os pais, hoje à noite, nessa nossa bela terra, passassem mais tempo de joelhos orando.
O parágrafo anterior, irmãos, o profeta fala de Jó. Que Jó, ele estava acordando de madrugada, Jó estava oferecendo um sacrifício, não para ele, mas para os seus filhos, que viviam em festas, né? É isso que os jovens querem, irmão. Festa, 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 só quer festa. Amém? Mas eles têm que saber que os pais e as mães, segundo o conselho do profeta, né, se nós passássemos mais tempo de joelhos, orando, levando seus filhos a Deus por meio da oração, em vez de saírem para as festas e bebendo e comportando-se mal, teríamos menos delinquência juvenil. Bom, Brana, ele disse, antes da delinquência juvenil, temos a delinquência dos pais. Posso ouvir seu amém, pai? E posso ouvir seu amém, mãe? Se nós passássemos mais tempo orando de joelho, nós teríamos menos problema, irmãos. E Jó veio por meio do sangue, do derramamento de sangue. Esse é o único fundamento no qual Deus sempre teve companheirismo com o homem. É sobre a base do sangue derramado. Pregando ontem em São Carlos, eu disse, o que foi, por que Jesus derramou o seu sangue? Vamos ver se vocês sabem. Por qual razão Jesus derramou o sangue no Calvário? Para remir os nossos pecados. Para pagar o preço da nossa salvação. Então, o sangue derramado no Calvário foi nada mais do que um pagamento. Eu pago com o meu sangue para que os meus filhos sejam livres. Então, quando, irmãos, eu olho para o Calvário, eu penso que ele já era salvo. Amém? Jesus não sangrou por ele, ele sangrou por nós. Jó num tipo também estava se sacrificando pelos seus filhos. Então o sangue do Calvário, irmãos, é um pagamento, porque nós estávamos presos, éramos cativos, né? Por natureza somos filhos do maligno. Ele veio, sangrou e disse, está pago, o preço foi pago. E não foi qualquer tipo de sangue não, irmãos, foi um sangue especial. Amém? Glória a Deus. Esta foi então o motivo, né? A razão do sangue ser derramado foi para a nossa remissão, nossa liberdade, nossa salvação, o nosso futuro garantido na presença do Senhor. Não há outro meio de Deus ter companheirismo com as pessoas, somente através do sangue derramado. Lá no Antigo Testamento, Israel tinha que vir a um único lugar de adoração. Esse era sobre o sangue derramado. E então, quando os problemas se abateram sobre Jó, ele pôde exclamar, eu sei que meu Redentor vive. Quando Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, o profeta disse, porque Jó, ele teve uma visão. E Jó viu o dia em que ele ressuscitou dos mortos. Jó viu a ressurreição, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Ele viu o Calvário, ele viu a sexta-feira, que ele foi crucificado, e na visão, ele viu
a ressurreição e ele gritou: eu sei que o meu Redentor vive. Eu também sei. Mas alguém sabe? Amém, irmãos? Quando Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, Jó, irmãos, estava olhando para a condição dele. E qual era a condição de Jó ali? Sem filhos, sem esposa, sem casa, sem fazenda, porque Deus permitiu o diabo provar e testar Jó. Porque Deus garantiu: olha, observaste o meu servo Jó, homem fiel, reto, temente a Deus, né? Se desvia do mal, um homem íntegro, um homem, né? Satanás disse: então, Senhor, deixa eu provar para o Senhor que ele não é tudo isso. Então ali houve uma disputa. Vamos ver então se você está certo ou se eu estou certo. Vai lá, mas não toca na vida dele. Irmãos, Satanás veio babando. Satanás veio com toda a força que ele tem, e de imediato, irmãos, se veja que o ataque que o diabo deu em Jó não foi pausado, caiu a casa, veio o vento, morreu os animais e matou não sei o que, e morreu os filhos, e sempre Deus permitiu um escapar para trazer a notícia, e um escapou e trouxe, e um escapou e veio falar. Imagina a sequência de notícias ruins, trágicas. Em nenhum momento Jó blasfemou contra Deus. Eu já vi irmãos, por nada, se levantar contra Deus. Por nada, comparado a Jó. Quando Jó estava no ápice da sua fúria, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Deus não. Amém? E quando, irmãos, Jó estava no ápice também do seu desespero, Deus deu uma visão consoladora para Jó e ele gritou: eu sei que o meu Redentor está vivo. Aleluia, irmãos. Amém? Veja, eu sei, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Aquele que ele, ainda que ele me mate, nele esperarei. Ele sabia a que caminho se voltar quando estava em apuros. Alguns de nós seguem outros caminhos nesta era neurótica em que nós estamos vivendo. Muitas pessoas recorrem ao psiquiatra. Cristãos vão ao psiquiatra. Eu não sei se eu li isso aqui no último culto, eu não recordo. Não, né? Mas eu falei, né? Mas não li. Cristãos vão ao psiquiatra. Presta atenção, irmãos. Cristãos vão ao psiquiatra. E o psiquiatra também tem que ir a outro psiquiatra se consultar. Ou seja, você está conversando com um psiquiatra, expondo a sua vida para alguém que também tem problemas e também tem depressão e também frequenta o psiquiatra. Amém? Aí diz o profeta: irmãos, recorramos a Deus. Amém? Nós não somos contra o psicólogo, não somos contra o psiquiatra, nós não somos contra o cardiologista. São homens que fazem um belo trabalho, necessário, né? Tem o seu lugar, mas nada melhor do que nós pegar o nosso problema e levar até Deus e pedir para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Tira de mim essa tristeza, tira de mim essa angústia, tira de mim essa ansiedade, tira de mim isso que eu tenho, Senhor, né? Se nós, irmãos, formos mais a Deus, você vai ver que vai chegar um tempo que você vai poder então abandonar o psiquiatra, abandonar o psicólogo, porque você vai então estar restaurado por completo. Mas você tem que orar
com sinceridade. Não é aquela oração decorada, que nós fazemos todo dia a mesma oração. É buscar a Deus de todo o coração. Recorramos a Deus, Ele é o nosso curador. Se o nosso coração não nos condena, então temos essa certeza: Deus responde a oração. E Jó pôde dizer com um coração verdadeiro: eu sei que o meu Redentor vive. E ele considerou os seus caminhos e se voltou para ele. Que é o Salmo 119, verso 59, né? Davi, depois de ter cometido um erro e tomado a mulher de Urias, o Eteu, a bela Betseba, e ia ser o pai do filho dela, e depois de ter feito com que o seu valente marido fosse morto na batalha, mas quando o profeta Natã veio e lhe revelou os seus pecados, então Davi considerou os seus caminhos e se arrependeu em pano de saco e cinzas. Essa é a maneira de se voltar. Você que avançou demais, irmãos, e deseja regressar, voltar, essa é a maneira, o profeta disse. Essa é a maneira de se voltar, amém? Glória a Deus. Deus o ouviu. Deus sempre ouvirá um homem ou uma mulher que volte os seus pés para o seu testemunho. Davi era digno de morte. Vamos relembrar a história de Davi e Betseba, vamos? Davi viu Betseba, se apaixonou por ela. Ele era rei, tudo que o rei pede tem que trazer para ele. Trouxeram Betseba, ele deitou com Betseba, engravidou a Betseba, e o esposo dela estava lá na batalha. Amém? E aí ele disse: ela está grávida, e agora? Como é que eu faço? Davi então teve um plano. Qual foi o plano de Davi? Chama o soldado Urias da batalha, traz para casa, para ele deitar com a mulher dele, e ele vai então ter relação com ela, e todos vão pensar que o filho é de quem? É de Urias. Acontece, irmãos, que Urias, quando voltou da batalha, ele se recusou a ir para casa. Disse: não é justo, meus compatriotas guerreando lá e lutando, e eu aqui com a minha esposa, não é justo. Irmãos, ele sentou lá numa escada lá do palácio, e ele não foi para casa. Ô Davi, o soldado não quer ir para casa. Ele disse: pronto, meu plano deu tudo errado. Tudo que nós fizer de errado vai dar errado. Deus não permite um cristão fazer coisas erradas dar certo. Amém? Aí ele disse: não vai para casa. O soldado Davi disse: vinho nele, deixa ele embriagado. Embriagaram o soldado, nem bêbado ele foi para casa. Davi disse: só resta uma coisa, eu preciso matar esse homem, preciso matar ele. Mas eu não posso matar ele, né? Mas eu tenho uma maneira de resolver isto. Davi escreveu uma carta e disse: fala para o soldado Urias levar essa carta para o general. E a carta dizia o quê? Quem se lembra? Coloca esse soldado Urias na frente da batalha. Por quê? Porque quem está na frente da batalha é quem sofre mais. Quem está na frente da batalha é quem apanha mais. É o primeiro que morre. Por isso tem irmão aqui da igreja que não quer tomar frente nenhuma. Por quê? Porque ele sabe que quem está na frente da batalha... Amém? Irmãos, imagina a alegria do soldado voltando para a batalha carregando a sua sentença de morte debaixo dos braços. Porque era o que era aquela carta. A sentença de morte. Aí diz o profeta: você que está na igreja carregando uma Bíblia que você não está obedecendo, você está então cumprindo o papel de quem? Carregando aquilo que vai te condenar naquele grande dia.
Amém? Louvado seja Deus. Aí, irmãos, ele foi, levou a carta para Joabe, foi para a batalha, morre. Davi pensou: pronto, tudo resolvido, meu plano deu tudo certo. O homem morreu, o soldado morreu, irmãos. Mas Deus viu aquilo. Presta atenção. Deus foi, chamou o profeta, vai até na casa de Davi e conta uma história para Davi. Qual era a história? Davi, me ajuda aqui a julgar uma questão. E você vai ver, irmãos, que quando estamos julgando uma questão dos outros, nós é pesado no juízo. Mas se fosse nós, né? Quando é a pessoa de lá que está fazendo parte da situação, irmãos, eu tenho uma marreta pesada, mas quando é eu que estou na situação, dá para dar uma aliviadinha, né? Aí chega, irmãos, o profeta de Deus: Davi, vamos conversar um pouquinho, vamos? Davi, é o seguinte: havia um fazendeiro que tinha 500 ovelhas. E esse fazendeiro muito rico, Davi, recebeu uma visita. Em vez de ele matar uma das suas ovelhas, que tinha muitas, ele foi no vizinho, que só tinha uma ovelhinha. E ele matou essa única ovelhinha que o vizinho tinha, para fazer algo para agradar o visitante. Sendo que ele tinha 500, ele foi e matou a única ovelhinha do vizinho. Ô Davi, do que é digno um homem desse? Irmãos, presta atenção que quando estamos julgando um caso de alguém, nós somos pesados, mas quando é nós, Davi disse assim: ó, que isso? Esse homem é digno de morte. Aí o profeta disse: esse homem é você. Quando o profeta disse que esse homem é você, irmãos, Davi caiu prostrado de joelho. É o que o profeta fala aqui. Davi se revestiu de cinzas e clamou e desesperou. E Deus, que é misericordioso, irmãos, na mesma hora que Davi entrou em desespero, o profeta disse: Davi, mas Deus também tem te perdoado mediante o seu desespero, mediante a sua oração. Deus tem te perdoado. Será, irmãos, que se nós orarmos, se nós clamarmos, se nós nos desesperarmos, será que Deus não é capaz, não tem poder para nos perdoar? Ainda que seus pecados sejam os maiores, ainda que você seja quem quer que seja, irmãos, o sangue de Cristo tem poder para nos santificar e nos fazer uma pessoa diferente. É o poder do sangue, né? É o poder da oração, é o poder do clamor. E eu penso, irmãos, que nós precisamos orar mais. Eu acredito nisso. Que se nós orarmos mais, se nós nos ajoelharmos mais, Deus do céu vai ouvir nossa oração. Amém? Graças a Deus, irmãos. Veja, essa é a história, irmãos. Certamente não vai morrer Davi, pois ele sabia que Davi conhecia Deus e sabia que ele havia agido mal, ele havia desonrado a mulher do seu irmão. Agora eu cheguei no parágrafo 31 e vai voar a cadeira agora. Eu vou ler isso aqui. Nem que vocês pedem o divórcio para mim. Divórcio, pastor, divorciado, pastor, né? Parágrafo 31 da mensagem: quando considerei o meu caminho. Eu me pergunto nessa noite, e não diria isto, mas talvez haja outro Davi assentado aqui, que também tem umas tramas aí, tem umas marabalismo aí, que também não haja outro Davi assentado aqui hoje à noite, que seja tão culpado quanto foi Davi? Quando você apaga a luz à noite, vê o rosto do seu irmão, o homem cuja esposa querida você desonrou. Forte, né? Amém?
ou cujo lar você desonrou, cintilando do lado da parede, ou alguma mulher vê o lar da mulher que ela destruiu ao fugir com o marido dela. Fazemos tudo essa lambança e depois queremos uma plataforma. Né, irmão GG? Eu vou e faço isso e desonro o marido e pego a mulher lá e faço o que faço, depois eu quero ser um ministro. Veja, isto deve levá-lo ao arrependimento em panos de saco e confissão. O que a igreja precisa nessa noite é de uma confissão e de se corrigir para voltar aos testemunhos do Senhor. A misericórdia, irmãos, perdão. Parece que isso deveria perseguir as pessoas, pois sabemos que estamos caminhando hora após hora em direção à morte. Oi, porque continuamos com egoísmo, ganância, impiedade, nossos olhos nas coisas do mundo? É tempo de nos voltarmos para os testemunhos de Deus. Quando considerei o meu caminho, voltei os meus pés para os teus testemunhos. Salmo 119, 59. Vamos orar? Se o nosso profeta disse que nós temos que voltar, vamos voltar. Se ele disse que temos que orar, vamos orar. Se tem confissão, vamos confessar. Amém, amados? Vamos orar. O altar é bem grande, bem amplo, bem espaçoso, cabe todos os irmãos aqui. Eu vou orar um pouquinho, o irmão Carlos vai orar um pouquinho aqui comigo, né? Vamos então ficar meditando essas coisas. São coisas importantes, são coisas preciosas, é algo que vem para somar, né? Nas nossas vidas. E se tiver algum Davi hoje à noite, irmãos, cai de joelho. Cai de joelho, porque Deus tem misericórdia, Deus tem poder para nos transformar e Deus tem poder para nos perdoar. Amém? Amado Deus e Pai Celestial, mais uma vez, Pai, estamos aqui na igreja, no santuário do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, Pai, como Davi, nos vestindo de cinzas, de saco e de cinzas, em desespero, em clamor, em súplica, porque, Senhor, nós sabemos, Pai, da grande necessidade que a igreja tem de nós estarmos orando e buscando a presença do Senhor nessa era neurótica, onde vamos a um psiquiatra e o psiquiatra tem que frequentar também outro psiquiatra. Meu Deus, em quem confiar? Em quem nós vamos confiar, Senhor? Em quem nós vamos depositar a nossa confiança, sendo que todos estão vivendo em uma era neurótica? Mas, Senhor, nessa noite de oração, na casa do Senhor, na igreja, junto com os meus irmãos, nós queremos voltar os nossos pés aos testemunhos do Senhor. Se por alguma razão nós nos distanciamos, nos afastamos, Senhor, porque somos humanos também, somos passivos, sujeito, rodeado de fraquezas, como era o próprio Davi, Senhor. Mas ele caiu de joelhos, Pai. E nós estamos orando nessa noite a oração da fé, a oração que pode mover as montanhas, a oração que diz William Branham, a oração que pode mudar o quadro, que pode transformar, a oração que pode Deus fazer nova todas as coisas, Senhor. Porque eu creio, Pai, no Senhor que está aqui agora, ouvindo atentamente o clamor, o desespero dos seus filhos. Ó, querido Deus, estende suas mãos de graça, Pai, e de misericórdia, Senhor, que o Senhor possa nos cobrir com tuas asas, assim como quando o Senhor fez sombra sobre Maria e ela achou-se ter concebida do Espírito Santo, Pai, que o Senhor possa fazer sombra na igreja e possa gerar a palavra Cristo no coração de cada um desses filhos, porque assim como os filhos são herança do Senhor, nós também, como filhos do Senhor, Pai, somos a tua herança, Pai.
somos a menina dos teus olhos, somos, ó Deus, o motivo pelo qual o Senhor sangrou na cruz do Calvário. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, eis-me aqui, Senhor, com os meus irmãos, orando e dizendo, Pai, o quão pequeno nós somos, quão necessitado nós somos, quão inconstante nós somos, diz o profeta dessa era, quão desprezível nós somos, quão teimosos nós somos, quão rebelde nós somos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, venha Deus abençoar cada vida, venha Senhor abençoar cada coração, cada família, cada jovem, cada casal, cada ancião, Montoninho que está lá no hospital trabalhando, cuidando de alguém, Senhor, abençoe esse alguém que Ele está cuidando de acompanhante, que essa pessoa seja curada, seja restaurada e possa voltar, Senhor. Abençoe o irmão Toninho também ali naquele hospital, não deixa pegar nenhuma infecção hospitalar, não deixa pegar nenhuma bactéria, nada, Senhor, mas que ele possa estar ali trabalhando e servindo e ajudando e revestido e protegido e selado pelo Teu grande Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai, para que nós possamos Te servir melhor. Ajuda-nos, Pai, para que possamos Te adorar melhor, para que possamos ser melhores cristãos, mais dedicados, mais assíduos na Tua obra. Abençoe, Pai querido, o pedido do irmão Gessé em favor do seu pai, irmão Odair, que está internado lá em Piracicaba, pois ele fez uma cirurgia nos joelhos. Deus, o médico pode abrir, pode cortar, pode pôr um pino, pode fazer essas coisas, mas o único que pode fazer o osso e as articulações e os nervos e a pele voltar ao normal é o Senhor, Pai. Abençoe o irmão ali em Piracicaba, porque o único ser que é onipotente, onipresente e onisciente é o Senhor, Pai. Por isso, Deus, nessa noite nós clamamos, por favor, estamos aqui, Pai, orando, cumprindo o que está escrito na mensagem, que é a restauração, a mensagem que nos traz a fé do arrebatamento, a mensagem que nos traz uma água limpa, cristalina para nós bebermos tranquilamente, sem medo de ver um credo, um dogma, uma coisa ou outra. Mas, Pai, nos ajude para que nós possamos, ó Deus, estar cavando e cada vez estar cavando mais fundo e cavando e cavando, e como diz o profeta, se nós esperamos escapar da tribulação, então ele disse, comece a cavar e cave. É o que nós estamos fazendo nessa noite, cavando. E por favor, meu Deus, tem misericórdia, ajuda aqueles que têm um problema, uma necessidade, um vício, um espírito, uma mania, uma natureza terrível, que o Senhor possa fazer uma obra especial nessa noite, que essa seja a noite da vitória, da bênção, da cura, que essa noite seja uma noite marcada no coração deles, ao verem a sua manifestação, ao verem a sua graça sendo estendida a eles, ao verem, Pai, quão grande e quão poderoso o Senhor é, onde não há nada que o Senhor, não há coisa impossível para Ti. O Senhor pode, Pai, ainda que os pecados sejam vermelhos, ainda que seja uma vida que seja como a parede do inferno, manchada de tantas coisas más, mas o Senhor tem um sangue também que é tão poderoso e pode transformar, pode abençoar, pode moldar, pode mudar a vida das pessoas. Pai Celestial, nos ajude, Pai, nessa noite a continuarmos em Teus caminhos, Senhor. Senhor Deus, maravilhoso Senhor, que a Tua graça, Senhor, possa superabundar na vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor,
pois precisamos de Ti, Senhor. Precisamos, ó Pai, olhar para nossos caminhos e considerar, ó Pai, o que temos feito, aonde temos andado, por caminho que temos passado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a considerar nossos caminhos e voltar nossos pés, ó Pai, para a Tua palavra, Senhor. Preciso, Senhor, caminhar em Teus caminhos, Senhor. Preciso tomar o caminho do Gólgota, Pai. Preciso, ó Pai, caminhar para o Calvário, Senhor, para ser lavado, Senhor, para ser remido, Deus, para receber de Ti, Senhor, a cura, o milagre, a salvação, a libertação. Precisamos ser libertos, Senhor, de vícios. Ó Pai, precisamos, ó Pai, ser liberto, ó Pai, de costumes. Ó Deus, e somente Ti, Senhor, só a Tua misericórdia, só a Tua graça. Não conseguirei sozinho, nós não conseguiremos, Senhor. O homem pode até lutar, pode até se esforçar, mas o Senhor mesmo disse na Tua palavra: sem mim nada podeis fazer. Senhor, dá para nós a humildade, Senhor, de chegar aos Teus pés, pedir perdão, Senhor, clamar por misericórdia, assim como fez o Pai Jó. Oh Deus, oh Pai Celestial, o nosso profeta clamou e pediu misericórdia. Ele nos deu exemplo, Senhor. Um homem que caminhou, Senhor, como o profeta William Branham caminhou. Fez, Senhor, o que ele fez, ó Pai, usando a Tua misericórdia, usando a Tua graça. E nós, Senhor, que estamos tão distantes, nós, ó Pai, que falta tanta sinceridade. Pai, me ajuda, Senhor, a ser sincero com a minha esposa, sincero com meu filho, com meu pastor, com meus irmãos. Nós precisamos de Ti, Senhor. Cada um de nós, ó Pai, temos que caminhar, Senhor, em Teus caminhos, Senhor, considerando, ó Pai, que temos caminhado, Senhor. Às vezes fomos tão longe, Senhor, mas ainda há, Senhor, um regresso, ainda há um retorno, ainda há um caminho de volta, onde o nosso profeta pregou o caminho de volta. Ajuda, Senhor, nós a sermos humildes, Senhor, para caminhar de volta, Senhor, para voltar aos Seus braços, Pai, como o filho pródigo, Senhor, que voltou. Ele considerou os caminhos que ele estava andando e viu, Pai, que o Teu Pai tinha coisa melhor para ele. Nos ajuda a ver, Senhor. Abra, Senhor, nosso entendimento. Às vezes estamos como aquele jovem rico que tinha, Senhor, em seus pensamentos, que tinha de tudo, não tinha falta de nada, e era um homem cego, miserável, desgraçado, nu. Pai, nos ajuda a considerar, Pai, o nosso caminho, Senhor. Não deixa, Senhor, nós chegar até onde ele chegou, pedindo misericórdia para o pai Abraão. Não tinha mais o que fazer. Não nos deixe chegar, ó Pai, aquele caminho, até aquela profundidade, Senhor, mas que possamos considerar nossos caminhos e voltar, ó Pai, aos Teus pés, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor.
Dê, ó Pai, tuas mãos, Senhor. Tira-nos do profundo, Pai, do abismo. Ó Deus, e que nós possamos caminhar, ó Pai, em teus caminhos. Mesmo, ó Pai, que sejamos lançados na cova dos leões. Mesmo, Senhor, que o caminho para nós agora é andar naquela prancha, para aquela fornalha ardente, Pai. Me ajuda, Senhor, a considerar que mesmo sendo queimado, se for assim a vontade do Senhor, devo caminhar naquela prancha, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos dê, ó Pai, fé o suficiente para voltar, Senhor, para pegar o caminho de volta e entrar, ó Pai, em teus caminhos. Passar, ó Pai, pela dificuldade, mas encarar, ó Pai, como foi escolhido por Davi. Prefiro estar na mão do Senhor, Pai. Não importa o que vai haver, o que vai acontecer, que seja rasgado, partido ao meio, mas por tuas mãos, Senhor. Quero estar em tuas mãos, Jesus. Me ajuda, Pai, a ser humilde, considerar, Pai, que eu errei, que eu pequei contra Ti, Pai. Me perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai. É o que eu peço a Ti, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus. Me perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai. Estenda, Senhor, as tuas misericórdias a seus filhos, em nome do Senhor Jesus, no santo nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Senhor. Aqueles que estão, ó Pai, ajoelhados em suas casas, através, ó Pai, desta live, Pai, que eles possam considerar os seus caminhos, que eles possam se arrepender, que eles possam se entregar, ó Pai. E eu creio que o Senhor receberá a cada filho, a cada filha que voltou, que considerou e que chegou aos seus pés, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito Jesus, grande e eterno é o nome do Senhor, Pai. O Senhor que excede todo entendimento, o Senhor que é um Deus que pode fazer além do que nós pensamos ou do que nós imaginamos, Senhor. E nós sabemos que a Sua palavra, Pai, não volta vazia. Ela cumpre o propósito, Senhor, de restauração. Ela cumpre, Pai, o propósito de transformação. Deus, assim como um celular, Pai, ele precisa ser carregado, assim também nossas almas, Senhor, precisa ser carregada nessa noite, Pai. E nós sabemos do poder que é a oração, e nós sabemos que a unção que desce sobre aquele que está orando. Até mesmo, Senhor, foi comprovado, Senhor, que quando estamos orando, Pai, nós geramos um campo magnético positivo, Senhor. Aquilo faz até mesmo aqueles que estão ao nosso redor ser abençoado, Pai. E como diz o profeta, Senhor, nós somos criadores de atmosfera, e nós queremos, Pai, criar essa atmosfera santa, sagrada, de adoração, de súplica agora, Senhor, porque os dias são maus, a hora é mau, Senhor, a hora é difícil para nós, a hora é turbulenta na vida principalmente dos jovens, Senhor. Esses moços e essas moças que pensam que sabem alguma coisa da vida, quando eles não sabem nada da vida, Senhor.
e eles pensam que sabem alguma coisa. Mas Pai, em nome de Jesus Cristo, desperta esses jovens a orar, desperta essas moças a orar, desperta esses pais a orar, a todos. Ó Deus, que a nossa igrejinha aqui, Senhor, possa ser despertada, Senhor, a orar mais, a ler mais, a consagrar mais as nossas vidas, porque se não orarmos, nós não vamos conseguir passar o Jordão. Se nós não orarmos, vamos ficar na caminhada da morte, dando círculo e dando círculos, e andando em círculos, e não conseguimos avançar, porque nós não estamos cumprindo aquilo que temos que fazer. O próprio Senhor Jesus disse: orai e vigiai constantemente. A Bíblia diz também para nós apartar do mal e fugir do mal e da aparência do mal. Quantas vezes, Senhor, nós não fugimos antes, pelo contrário, nós vamos de encontro, por isso estamos sofrendo, por isso estamos caídos, porque em vez de fugirmos, nós vamos de encontro, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós clamamos agora, Senhor, tem misericórdia de cada coração, de cada família, de cada vida, de cada jovem. E abençoe todo o corpo da igreja, toda a engrenagem da igreja, os diáconos, os músicos, todas as irmãs que trabalham, cada um que tem um ministério, cada um que tem um chamado, cada um que tem uma vocação da parte do Senhor. Que eles possam exercer o ministério com maestria, com sabedoria, com graça, com unção, com grandeza, Senhor. Para que assim, Pai, nós possamos fazer o melhor que possamos fazer para Ti. Se nós não estamos fazendo o melhor, Deus, ajuda nós, Pai. Abençoa nós. Dá força para nós. Se nossas pernas estão bambeando, se nossa fé está debilitada, se nós estamos fraquejando na fé, de alguma maneira, de alguma forma, que essa noite seja a noite do fortalecimento. Que essa noite seja a noite da nossa bênção. Que seja a noite especial a qual nós vamos lembrar por toda a nossa vida. Naquele culto de quarta-feira à noite, Deus respondeu minha oração e eu fui transformado. Naquele culto de quarta-feira eu orei e Deus ouviu e Deus me libertou. Naquele culto minha família foi restaurada. Deus, dá essa graça, Senhor, para nós. Dá essa graça para os meus irmãos, poder dizer que desde aquele culto, desde aquela noite, desde aquele avivamento, minha vida foi mudada, Senhor. Se tiver algum espírito contrário à Tua palavra, algum espírito de depressão nessa igreja, eu repreendo esse espírito no nome santo de Jesus Cristo. Que esse espírito seja expulso da igreja, Senhor. E que a verdadeira paz, a paz que o Senhor veio trazer para nós, a verdadeira paz vos deixo, a verdadeira paz vos dou. É isso que o Senhor trouxe para nós. E nós queremos, Pai, então, tomar posse dessa paz e ser feliz. E não mais vivermos ansiosos, não mais vivermos agitados, mas vivermos na quietude do Espírito e vivermos na quietude da palavra, porque a Bíblia diz lá no Salmo 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É o que está escrito, Pai. E eu creio, Pai, na palavra de Deus, do Senhor. Eu creio nos versículos, eu creio nos capítulos da palavra. Em cada ponto, em cada vírgula, em cada exclamação, nós cremos. Jesus, faz morada, Senhor. Habita em nós. É a promessa do último dia, é Cristo em vós, é a plenitude em nós, é a deidade morando em nós. Esta é a promessa do último tempo, porque só assim seremos uma super igreja. Ó Deus, abençoe meus irmãos, minhas irmãs, a todos que veio e deixaram os seus lares e deixaram seus afazeres e vieram para a casa de Deus. Por favor, Pai, nos ajude, Senhor, mais uma vez a encontrarmos, a voltar os nossos pés para os Teus testemunhos, Senhor. Eu te peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém.